Eu vou apresentar, então, algumas estatísticas, alguns dados que nós estamos analisando, juntamente com a equipe da plataforma JF Salvando Todos, que é um projeto que eu venho coordenando desde o início da pandemia. Para quem não me conhece, eu sou o Marcel, de Toledo Vieira, do Departamento de Estatística e também professor do programa de pós-graduação em Economia. E eu vou começar fazendo uma análise de 3 indicadores, que são o número de casos, o número de suspeitos e o número de vidas perdidas, que por algumas semanas seguidas vinham apresentando reduções, uma queda gradual, mas que nas últimas 2 semanas começamos a perceber uma estabilização desses 3 indicadores. Primeiro, começamos a observar uma redução no ritmo de queda, e atualmente algo que se parece uma estabilidade, mas que ainda é uma estabilidade em patamares que nós podemos considerar elevados. Sobretudo quando observamos e comparamos a 36ª e a 37ª semanas epidemiológicas, a gente observa aí aumentos substanciais no número de casos e no número de suspeitos, da ordem de 60%, que poderiam até estar um pouco relacionados a possíveis represamentos nos registros por conta ainda do feriado do 7 de setembro, ou problemas no sistema do Ministério da Saúde, que têm sido relatados pela imprensa nacional. Mas como estamos considerando dados do município de Juiz de Fora, dados públicos, há alguma chance desses aumentos não serem apenas resultantes desses possíveis represamentos. Precisaremos aí acompanhar as próximas semanas para continuar observando essa situação. O número de vidas perdidas, por sua vez, apresentou uma redução nessas 2 últimas semanas, aí uma redução de quase 30%. Podemos observar, a partir da plataforma JF Salvando Todos, aquilo que eu vinha falando, uma redução ao longo de algumas semanas e depois uma certa flutuação, não é bem uma estabilidade, mas é um sobe e desce depois de um período, de uma sequência de reduções ao longo de várias semanas. Agora voltamos a ter aquele sobe e desce que a gente tinha há algum tempo atrás, e esta estabilidade aí num patamar que, como a gente vai ver daqui a pouco, ainda é elevado. Isso era o gráfico para o número de casos. Agora nós temos o gráfico para o número de vidas perdidas, com uma característica semelhante, quedas, uma sequência de quedas, e já há algum tempo, já há algumas semanas, uma certa flutuação ao redor de um patamar que gira em torno aí de 12, 14, às vezes um pouco mais, vidas perdidas por semana, que, se nós compararmos o mês de abril, que nós chegamos a ter 128 registros de vidas perdidas numa única semana, e depois aí várias sequências, várias semanas, com mais de 50, e às vezes mais de 70 vidas perdidas por semana, a gente pode perceber que houve sim uma clara redução, mas que são números ainda muito elevados se nós compararmos com outras doenças, se nós compararmos com os números que nós tínhamos pré-pandemia para a síndrome respiratória aguda grave. Para o caso de suspeitos, para o número de suspeitos, algo semelhante também. Olhem só que interessante, uma sequência de quedas, várias semanas, mas agora, nas últimas semanas, aí, uma certa flutuação e, aparentemente, aquela redução perdeu o ritmo de redução.
E isso faz com que a gente possa concluir ou refletir que o nível de transmissão da Covid-19, considerando Juiz de Fora, ainda é elevado, né? Ele ainda está nessa faixa aí entre 50 e quase 100 casos por 100 mil habitantes por semana. Nós estivemos por muitas semanas com um nível de transmissão elevadíssimo, ou seja, mais de 100 casos por 100 mil. Já não estamos naquele patamar, mas ainda estamos com um nível de transmissão que pode ser considerado elevado. E isso num contexto em que sabemos que não testamos tanto quanto deveríamos, ou tanto quanto outros países testam, a gente pode levar em consideração que esse nível de transmissão ainda é subestimado, né? Na 37ª semana, foram 65,7 casos por 100 mil habitantes. Mas o ideal, talvez, seria que estivéssemos considerando aí, ao invés de casos confirmados de Covid, casos de síndrome respiratória aguda grave. No que diz respeito às médias móveis, elas refletem um pouco o que a gente viu aí para a evolução nas semanas epidemiológicas, comparando aí os dados do dia 20 de setembro com 6 de setembro, ou seja, 14 dias antes, um aumento aí de 31% do número de casos e uma redução de 9,1% do número de vidas perdidas. Podemos observar o gráfico das médias móveis, sim, uma queda, né? Assim como nas semanas epidemiológicas, uma sequência de quedas, e nas últimas semanas aí uma certa flutuação ao redor de um nível ainda elevado. No caso do número de vidas perdidas, também uma queda e uma estabilização nas últimas semanas. Já que estamos aqui com a plataforma sendo projetada, já podemos observar o gráfico da taxa de transmissão, do número efetivo, do número de reprodução efetivo, nosso RT, que apresentou aí um grande pico no dia 15 de setembro, sendo igual a 1,6, e já também no dia 20, né, um outro pequeno pico aqui, mas com valor bastante alto, de 1,26. Então, nós tivemos, no período entre as 36ª e 37ª semanas epidemiológicas, ou seja, entre os dias 5 e 18 de setembro, 6 dias com RT maior do que 1. Aquele pico no dia 15 e agora no dia 20, 1,26. A gente vem repetindo, né, em todos os nossos boletins, que a OMS recomenda que o RT esteja abaixo de 1 e, preferencialmente, que ele fique abaixo de 1 de forma persistente. Nossa taxa de letalidade, ela no dia 20 era de 4,36, ela ainda é alta, não é, comparada a outras cidades, ao restante do estado de Minas e ao Brasil, e aí estamos investigando aí os motivos para essa taxa de letalidade, mas temos que ter consciência também que ela é fortemente dependente do quanto nós testamos, né? Então, se testamos pouco, se testamos mais os casos graves e aquelas pessoas que vêm a falecer, isso é traduzido também aí nessas taxas de letalidade elevadas. Mas essa taxa, se nós observarmos o gráfico,
ela vem apresentando quedas nas últimas semanas, e também uma certa estabilidade nos últimos dias, mas certamente ela já chegou aí a patamares bem mais elevados do que aqueles que observamos atualmente. Se nós observarmos aí o quanto as pessoas estão se movimentando no município de Juiz de Fora, e nós podemos fazer isso através dos dados do Google Mobility, a gente continua já, como estamos relatando há algumas semanas, vendo a cada dia um aumento do número de pessoas que circulam pela cidade. Então, tem acontecido uma gradual redução à adesão, da adesão da população ao isolamento social. Isso fica fácil de perceber se nós observarmos aqui os gráficos, né? Vou separar aqui apenas, por exemplo, o gráfico para o percentual de pessoas que permanece em casa. Vejam que a gente tem aqui uma redução, né, com alguns dias atípicos aí, que são feriados, domingos, mas fora esses dias atípicos, uma queda gradual no percentual de pessoas que estão ficando em casa. E os outros indicadores indicam a movimentação, vejam só. Então, isso aqui reflete o número de pessoas que estão usando o transporte público. Olhem o aumento aí nas últimas semanas. A percentual de pessoas que estão voltando ao trabalho presencial, aumento aí também nas últimas semanas. Pessoas que estão indo a farmácias, aumentos e depois uma certa estabilidade nos últimos dias. Pessoas que estão frequentando parques, que são áreas abertas, né, ao ar livre, que oferecem menor risco. Também para esse indicador, a gente tem um aumento aí do volume de pessoas que estão visitando essas áreas verdes, essas áreas classificadas como parques. E, por último, pontos de venda, de varejo, aumento também ao longo das últimas semanas. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais saindo de casa, cada vez mais se movimentando pela cidade. A vacinação, como temos acompanhado aí pela imprensa, ela tem apresentado uma evolução positiva no município, um ritmo dentro do possível acelerado. Esse ritmo, é claro, depende dos repasses, né, das doses de vacinas pelo governo federal e pelo governo estadual, mas temos aí um aumento substancial nas últimas semanas, e podemos já afirmar que 70,5% da população, esse percentual não é um percentual do público-alvo, né, do Programa Nacional de Imunização, mas da população como um todo, mais de 70% já recebeu a primeira dose e já ultrapassamos aí os 40% daquelas pessoas que receberam as duas doses. Lembrando que precisamos aí das duas doses para alcançarmos o máximo, né, de proteção que as vacinas nos oferecem. E Juiz de Fora tem sim uma cobertura vacinal que é superior à do Brasil. A evolução do número de doses de vacinas aplicadas também pode ser acompanhado nos gráficos da plataforma. Aqui, embora o ritmo continue acelerado, a gente tem observado uma redução da aplicação de primeiras doses nas últimas semanas e, no caso das duas doses, se encontram assim num patamar superior. Então, têm sido aplicadas mais segundas doses do que primeiras doses nas últimas semanas. Assim como eu fiz da última vez que estive com vocês, faço algumas reflexões
Primeiramente, certamente o cenário hoje é melhor do que um mês atrás. Porém, as vidas, as perdas de vidas continuam acontecendo e continuam ainda elevadas. Não apenas em Juiz de Fora, mas no Brasil como um todo, o nível de transmissão ainda é elevado. Isso vem sendo captado pelo número de casos semanais, pelo número de casos por 100 mil habitantes, pelo RT. Então, nós temos vários indicadores que nos informam que ainda há muita transmissão. O vírus ainda está circulando. Mesmo com as recentes quedas no número de casos, a gente ainda tem tido, com frequência, mais de 50 casos por 100 mil habitantes por semana, o que é um indicador ainda preocupante. Ainda não observamos 14 dias seguidos com RT menor do que 1. Nossa cobertura vacinal com 2 doses, embora tenha aumentado, ainda é baixa, sobretudo no cenário de circulação da variante Delta, que já está sendo indicado em vários estudos que exige uma cobertura vacinal com 2 doses muito mais elevada do que pensávamos antes. A adesão ao isolamento social vem reduzindo cada vez mais ao longo do tempo. Eu continuo vendo com preocupação medidas que têm levado a maiores flexibilizações e que vêm levado a maior circulação de pessoas. Estudos recentes de outros grupos de pesquisa, nacionais e internacionais, indicam que apenas a vacinação, mesmo com níveis maiores de cobertura vacinal, não está sendo, isso em outros países, e não será capaz de levar ao controle da pandemia. Ou seja, mesmo com o aumento da cobertura vacinal, continuaremos tendo que tomar os cuidados aos quais nos acostumamos nos últimos mais de 18 meses, né, que nós já estamos aí nessa situação. Considerando o contexto atual de outros países e tendo um olhar particular aos dados dos Estados Unidos, nós temos percebido, e essa é uma opinião compartilhada também por outros pesquisadores, que grandes flexibilizações no atual contexto de circulação da variante Delta, com a cobertura vacinal de 2 doses ainda baixa, podem aumentar os riscos de impactos nas taxas de ocupação de leitos e até no número de vidas perdidas. Nada nessa pandemia é pura matemática. Nada é previsto com 100% de certeza. Nós estamos sempre dizendo é mais provável, é menos provável, existe um risco, o risco aumentou ou o risco diminuiu. Então, continuo considerando que estamos numa situação ainda de algum risco. A variante Delta, e reforço o que eu já havia falado antes com vocês, teve efeitos muito graves, né, em países por onde ela passou. Hoje ela já está aí disseminada praticamente no mundo inteiro, e afetou populações de países com cobertura vacinal mais baixa, mas também populações com cobertura vacinal elevada. Hoje, por exemplo, temos tido, em dias recentes, recordes de casos e de internações de crianças nos Estados Unidos. Voltou-se a perdas de vidas da ordem de milhares de pessoas nos Estados Unidos, números próximos a 2.000 vidas perdidas
por dia. Prever a dinâmica dessa pandemia tem sido um desafio muito grande. Continua sendo um desafio muito grande. E não é fácil continuar dizendo: temos que continuar tomando cuidado. Seria muito mais prazeroso dizer: a pandemia já acabou. Mas considero que a chegada e a circulação da variante Delta e do surgimento de possíveis outras variantes ainda motivo de atenção, motivo de preocupação. Os dados para Juiz de Fora precisam ser interpretados à luz do que está acontecendo no resto do país e nos outros países. Não estamos numa bolha, né? Juiz de Fora, as pessoas vêm para Juiz de Fora, saem de Juiz de Fora, as pessoas viajam. Então nós temos que estar atentos, não adianta olharmos para o cenário de Juiz de Fora e ignorarmos o que está acontecendo em outros países. Então, eu agradeço muito a atenção.